Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química Orgânica e hoje nós vamos começar a aprender, a entender como que a gente dá nome aos compostos orgânicos. Então, nós vamos iniciar com os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são esses compostos aqui e a definição são todos os compostos formados unicamente por átomos de carbono e hidrogênio, tá? Então, aqui nesse caso, nesse exemplo aqui dessas imagens, o pretinho é carbono e os branquinhos aqui são hidrogênios, né? Um único risquinho é tudo ligação simples. E aqui, ó, tem uma dupla entre carbonos e aqui tem uma tripla entre carbonos. Lembra que os carbonos fazem ligações do tipo simples, dupla e tripla, tá? Então, a todos esses compostos que só são formados unicamente por átomos de carbono e hidrogênio, eu chamo de hidrocarbonetos, tá? Então, ele tem uma fórmula geral que é R. R é a cadeia que é formada por carbonos. Então, os carbonos sempre ligados a quem? Ao hidrogênio, ok? O primeiro, então, que nós vamos ver são os compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, mas aonde a ligação entre os carbonos é do tipo simples, tá? A esses compostos eu chamo de alcanos ou parafinas. Esses hidrocarbonetos, eles são classificados como hidrocarbonetos alifáticos. Lembra da classificação? A cadeia podia ser aberta, acíclica ou alifática. Então, alifático é sinônimo de cadeia aberta. Então, são compostos de cadeia aberta e saturada. Lembra? Eles só têm ligações do tipo simples entre carbonos. Então, de novo, cadeia aberta com ligações simples apenas. E esse termo, né, que eu também chamei, além de alcanos, a gente pode chamar de parafinas, é por conta desse nome que vem do latim, né? Parafina significa parum, pequena, e affinis, afinidade. Eles têm pouca afinidade, eles são pouco reativos, tá? Eles não reagem com muita facilidade. Por isso esse nome parafina. Então, olha aqui, ó, carbono, 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 todos com ligação simples e só tem carbono e hidrogênio. Esse composto aqui eu classifico como um composto hidrocarboneto chamado de alcano, tá? É esse nome que ele recebe. E já que estamos falando, né, desses compostos, né, dos alcanos, nada melhor do que a gente falar do primeiro composto que nós já vamos ver adiante, que é o metano. É aquele que só tem um carbono, olha ele aqui, ó, um carbono e 4 hidrogênios. É o primeiro alcano que a gente vai nomear aí, que a gente vai conhecer. O metano ele é um gás, ele é inodoro e incolor, ou seja, ele não tem cheiro e não tem cor. E a sua produção se dá na natureza, naturalmente. A partir do quê? A partir da decomposição de matéria orgânica. Seja matéria orgânica de origem vegetal, né? Árvores, plantas, folhas secas, qualquer coisa que for vegetal, e animal, né? Animais mortos, pessoas, né? Tudo isso gera o gás metano quando eu tenho ausência do oxigênio. Então, ele é um dos principais constituintes aí que eu tenho na formação desse gás natural. É uma fonte de energia limpa, ou seja, não polui o meio ambiente, e ele pode ser encontrado em rochas porosas no subsolo e pode também estar associado ao petróleo. Não necessariamente. No petróleo tem também o gás metano, mas também na decomposição aqui dessa matéria orgânica eu também encontro ele. Ele é 12% mais barata quando a gente se compara aí ao óleo combustível, ele é bastante usado como fonte de energia. E no Brasil eu tenho reservas em torno de 225 bilhões de metros cúbicos. E essas reservas, né, do gás metano, elas estão principalmente nos estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte e no Amazonas. E o Brasil, para complementar, né, além de
produzir tudo isso de gás metano, ele também importa da Bolívia e da Argentina. Da Argentina chega através de uma hidrovia e da Bolívia vem pelo gasoduto, né? Aquele Brasil-Bolívia. Então aqui nós temos o gás metano, que também é conhecido como gás dos pântanos. Aqui eu até trouxe uma imagem de um pântano. Então o pântano, como tem aí a decomposição dessa matéria orgânica, fica ali embaixo, ali eu tenho a produção do gás metano. Lembrando que ele é altamente inflamável, então se eu estou aí num pântano e de repente resolvo acender um fósforo e jogar ali, é bem perigoso aí pegar fogo, tá? Então, assim, o gás metano, ele é bastante importante para a economia de um país. Então, agora vamos aprender como que eu dou nome a esses compostos. E a gente sempre vai aprender, no primeiro momento, a nomenclatura segundo as regrinhas da IUPAC. Lembra da IUPAC? Que é o termo em inglês para União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, é a IUPAC que dita essas normas. O que a IUPAC diz? Que os nomes são divididos em 3 partes. O prefixo, que vem antes, o infixo, que está no meio, e o sufixo, que está no fim. O prefixo, o que ele diz para mim? Ele diz para mim o número de carbonos que tem na cadeia principal. E o que é o prefixo? Lembra? 1 carbono, met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pente e assim por diante, tá? Então aqui o prefixo é met, et, prop, but, pente, ex, ept, oct, non, dec. Tá? Bem rapidão. O infixo vai dizer para mim o quê? Vai dizer o tipo de ligação que existe entre os carbonos da cadeia principal. E como nesse caso nós estamos falando dos alcanos, então só vai ter ligação do tipo simples. Então o infixo sempre vai ser an. Lembra? Quando tiver dupla é em, quando tiver tripla é in. Mas nesse caso dos alcanos, só vai ter ligações do tipo simples. E o sufixo diz para mim o quê? A função que pertence a essa cadeia. Então, nesse caso, nós estamos falando de hidrocarboneto, então sempre vai terminar em O. A fórmula geral. A fórmula geral é uma fórmula molecular, que nós conseguimos determinar o número de carbonos e hidrogênio de um composto. Então, eu sei, por exemplo, que os alcanos sempre vão se comportar dessa forma, de acordo com a fórmula geral. Se eu tiver 1 carbono, eu sei que eu vou ter 2 vezes esse 1 carbono mais 2 de hidrogênio. Espera aí que a gente já vai entender como isso funciona. Então, primeiro vamos olhar aqui como que é essa fórmula geral dos alcanos. A gente consegue fazer isso para os alcenos, para os alcinos, para os ciclanos, para os ciclenos. A gente só não consegue fazer isso para os aromáticos, tá? Mas todos os outros a gente tem uma fórmula geral. Então, a fórmula geral dos alcanos é carbono, N, esse índice indica para mim o número de carbonos que eu tenho, e o hidrogênio vai ser 2 vezes o número de carbono, né, que é o N, mais 2. Sendo que esse N sempre tem que ser um número inteiro. Então, tem que ser o número 1, a partir do 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Pode ser 100 aqui. Aí a gente vai substituir na fórmula para descobrir o número de hidrogênios. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Esse exemplo eu consigo aqui, de bater o olho nele, contar que tem 3 carbonos. É perfeitamente possível contar o número de hidrogênios também. Mas, às vezes, uma fórmula ela tem 50, 60, 100 carbonos. Então, fica difícil da gente fazer essa contagem. A fórmula geral, ela me indica quanto tem de carbono e quanto tem de hidrogênio. Então, vamos substituir na fórmula aqui, ó, CnH2n mais 2. Então, carbono, N. Qual é o número de carbonos que tem nesse composto? 3. Hidrogênio é 2 vezes N, que é 3, mais 2. Então, resolvendo essa equaçãozinha, fica C3, 2 vezes 3 é 6, mais 2, 8. Então, a fórmula geral, né, a fórmula molecular, na verdade, fórmula molecular desse alcano aqui é C3H8.
Se a gente contar, a gente vai observar isso mesmo, ó, 3 carbonos e 3 hidrogênios, mais 2, 5, mais 3, 8. Tá? Então, aqui eu já tenho a fórmula pronta. Aí, eu trouxe esse daqui para vocês. Pegue um papel e caneta aí, se precisar, faz uma pausa aí, e daí vocês vão conseguir resolver comigo, ó. Esse aqui é igual, é o propano, já fiz, então vamos para esse daqui, ó. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. Então, C4, H, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, a fórmula geral desse daqui é C4H10. Vamos conferir? 3, 6, 9, 10. Vocês viram? Já sai direto. Aqui, 3, 4, 5. C5H, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, C5H12, esse daqui, ó. Se a gente conferir, ó, 3, 6, 9, 12, tá? Então, C5H12. Então, a partir da fórmula geral, a gente consegue identificar aqui a fórmula molecular dos compostos. Agora vamos ver uma coisa super importante, né? Para que a gente consiga mais adiante dar nome a todos os compostos, dar nome a esses alcanos e esses radicais, frisem aí, pegue a caneta vermelha, pega o marca-texto mais colorido que você tiver e frisa aí que esses radicais que são derivados dos alcanos, eles vão aparecer até o final do ano que vem e todas as vezes que vocês estudarem compostos orgânicos, que eles não aparecem só aqui nos alcanos, nos hidrocarbonetos, eles vão aparecer em todas as outras funções, nos álcoois, nas aminas, no ácido carboxílico, em tudo, a gente vai encontrar esses radicais. Então, o que é um radical? Radical é um grupo que resulta quando eu retiro um ou mais átomos de uma molécula. Então, vamos lá. Lembra que a gente viu que esse daqui, ó, um carbono mete, ligação simples AN, hidrocarboneto O. Esse daqui é o metano. Quando eu retiro aqui um átomo de hidrogênio, o que acontece? Lembra que tinha um elétron aqui do carbono e tinha um elétron aqui do hidrogênio. Eles estavam compartilhando, lembra? O que acontece aqui? Quando o hidrogênio sai, ele leva o carbono dele, ele leva o elétron dele e o carbono fica com o elétron dele. Eles ficam de mal, eles não querem mais, cada um divide. Eu vou embora com o meu elétron e o carbono fala, eu vou ficar aqui com o meu elétron também. Esse composto aqui que se forma, né, que a gente vai chamar de radical, ele é extremamente reativo. Diferente desse daqui que estava ok, estava com 4 ligações, não queria se ligar com ninguém. Esse daqui já é reativo. Lembra de radical livre? Os radicais livres são esses compostos aqui, eles são livres, eles estão doidos para se ligar com alguém. Eles têm um elétron aqui, eles precisam compartilhar com alguém. Então, eles vão se ligar com alguém. Esse composto eu chamo de radical, tá? Então, entendemos o que é radical. Agora, vamos ver o nome desses radicais. Vamos lá, então, entender, aprender e, nesse caso, no primeiro momento, é decorar mesmo o nome desses radicais, tá? Então, olha lá. Esse daqui, com um carbono, é o metano, com 2 carbonos é o etano, com 3 carbonos é o propano. Esses são os alcanos, tá? Os hidrocarbonetos, os alcanos que só fazem ligação do tipo simples. Quando eu tiro um hidrogênio aqui, ó, do CH4, do metano, ele fica aqui com uma valência livre, tá? Aqui tem um elétron, ele está buscando aqui ligar com outro. Então, quando ele vem do metano e perde um hidrogênio, ele recebe o nome de metil. Se é do etano e ele perde um hidrogênio, nesse caso ele perdeu o de cá, tá? Mas ele poderia perder o de cá também, tá? Não juntos ao mesmo tempo. Ou ele perde de um lado ou ele perde do outro. Então, ele vira de etano, ele vira etil. Veja que ele tem a valência livre também. O propano pode perder elétrons, pode perder hidrogênios, né? Das duas pontas.
Se ele perder das duas pontas, né, vai ficar CH2 na ponta. Poderia ser aqui, poderia ser desse outro lado, tanto faz, é igual. Então, o de propano, ele recebe o nome de propil, mas ele também pode perder o hidrogênio aqui do meio, ó, fica só CH. Então, ele recebe o nome de isopropil. Iso, gente, significa partes iguais, né? Meio. Então, quando ele está aqui no meio, ele é o isopropil. Por que essa diferença? Porque quando eu tenho uma valência livre aqui em qualquer uma dessas pontas, ele é propil ou N-propil, né? Vocês vão ver que aqui existe N na frente às vezes, tá? É só um outro tipo de nomear, mas é a mesma coisa. E quando perde do meio, é isopropil, são compostos diferentes, tá? Então, aqui com 1, 2 e 3 carbonos. Agora, aqui nós temos 4 carbonos, tá? E aqui existe uma variação um pouquinho maior. Primeiro que pode ser, ó, esse é o butano, né? Met, et, prop, but. Ligação simples, an, hidrocarboneto, O. Esse é o butano. É um gás também, o gás butano, né? O gás que está no no botijão de gás lá. Tá? Então, eu posso perder um hidrogênio aqui e posso perder aqui, né? As duas pontas, lembrem-se que é sempre igual, porque esse composto não está aqui chapado na tela. Ele é tridimensional. Se eu tombar ele para cá e tirar daqui ou daqui, tanto faz. Então, se ele perder nas pontas, ele é chamado de butano, ele vira butil. Ó, aqui até eu coloquei o N, ó, N-butil. Mas só butil também está certo. Se, por um acaso, ele perder de um desses dois CH2 aqui, tanto faz, né? Só um que tem que sair sempre, tá, gente? Ele é o sec-butil. Por quê? Porque a valência livre está nesse carbono aqui. E esse carbono é o quê? Ó, está ligado a 1 e a 2 hidrogênios, a 1 e a 2 carbonos. Então, esse carbono é um carbono secundário, por isso sec-butil. Poderia ser esse daqui também, tá? Então, nesses dois casos, vejam que a cadeia está igual, está retinha, ó. Reto, perdeu na ponta, butil. Perdeu nos carbonos secundários, sec-butil, ok? Mas ele pode estar distribuído de uma outra forma. Ele não está assim, um do ladinho do outro. Ele está assim, ó. CH2, perdeu aqui na ponta, CH, CH3, CH3. Veja que continua sendo met, et, prop, but. Mas aqui, ó, lembra do isopropil? Aqui está parecido, ó. É o isopropil com mais um, então ele é o isobutil. E, por último, ele pode estar distribuído de outra forma ainda. Tem 4 também, mas são assim, ó. Um carbono no meio e 3 CH3 em volta. E a valência está num carbono terciário, ó. 1, 2, 3 carbonos. Então, esse aqui é o terc de terciário, terc-butil. Daí, mais uma vez, com o tempo, nós vamos nos habituar, tá? Nós vamos nos habituar a olhar, bater o olho nesses compostos, ele ver, esse é o butil, esse é o isobutil, esse é o sec, esse é o terc. Mas no primeiro momento, gente, é fazer o exercício olhando para a tabelinha. Eu vou fornecer uma tabelinha para vocês em PDF, para que vocês possam fazer os exercícios consultando a tabelinha. Daí, de tanto fazer, de tanto exercitar, vocês vão acabar se acostumando com esse tipo de nomenclatura, tá bom? Agora eu não tenho 4, agora eu tenho 5, ó. Pentano. Met, et, prop, but, pente. Ligação simples, an, hidrocarboneto, O. Se ele perder nas pontas, em vez de pentano, agora ele é o pentil, ou N-pentil. Poderia ser aqui ou aqui. Se ele perder nos carbonos secundários, que ó, aqui e aqui, né, que é no segundo carbono, na verdade aqui não, todos eles são secundários, tá? Mas se ele perder no segundo carbono, daqui para cá ou de lá para cá, esses são os segundos, né? Então ele é o pentil 2. E se ele perder no meio, que é 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, o carbono 3, ele é o pentil 3, tá? Então, mais uma vez, precisamos exercitar para que isso se fixe.
Então, vamos encerrar aqui essa primeira parte, né, desses compostos, sabendo um pouquinho aí da nomenclatura, prefixo, infixo e sufixo dos alcanos, da fórmula geral, e vamos nos habituando aí com esses radicais. Esses radicais vão aparecer agora na nomenclatura dos compostos dos alcanos que têm ramificação. Tá? Então, esses radicais, eles serão exatamente isso. Eles serão as ramificações que vão aparecer na minha cadeia, né? Eles vão estar ligados à cadeia principal, tá? Então, vamos aí para a próxima aula, onde a gente vai desvendar um pouquinho mais sobre a nomenclatura dos alcanos. Até mais, pessoal!